Boa noite, meus amigos. Eu me chamo Ana Carolina e hoje nós vamos falar um pouco sobre o nosso tema aqui, biologia, evolução e espiritismo. Do átomo ao arcanjo, onde a gente vai procurar falar um pouco sobre a evolução dos seres, né? Como que é essa relação entre a biologia, as teorias da evolução que a gente tem com a ciência e a ciência espírita. Lá no Livro dos Espíritos, Kardec já pergunta, né? Os espíritos que exercem ação nos fenômenos da natureza, que manipulam, né, a matéria de alguma forma, eles fazem isso por instinto ou por livre-arbítrio, por escolha? E os espíritos respondem uns sim, outros não. O que tudo isso quer dizer? Que tudo na natureza está em constante evolução. Estão todos em progresso e que tudo na natureza é útil aos propósitos de Deus. Desde o átomo, né, ou seja, desde as organizações mais simples até o arcanjo. E todos nós estamos passando por esse processo evolutivo. A gente consegue constatar isso na ciência, então a gente tem evidências científicas, né, que os animais progrediram. E quando a gente se detém a estudar a doutrina espírita, a gente também vai ter aí as evidências morais de melhoria da humanidade. Emmanuel fala que somos avatares de milênios remotos. Então, o que isso quer dizer? Avatares nada mais são do que os nossos corpos, né? Como se fossem essa vestimenta que a gente troca de tempos em tempos, que é o nosso corpo físico. Então, todos nós, ele fala, né, de milênios remotos viemos, em pesados avatares, em diversas experiências físicas. Da noite dos grandes princípios, ainda insondável para nós. Então, desde o princípio, né, da criação do nosso planeta, onde os pormenores ainda são desconhecidos para nós, em maiores detalhes, emergimos para o concerto da vida. A origem constitui para o nosso relativo entendimento um profundo mistério, cuja solução ainda não nos foi possível atingir. Mas sabemos que todos os seres inferiores e superiores participam do patrimônio da luz universal. Mas por mais que a gente não conheça esses pormenores, e a gente não vai conseguir explorar todos aqui no nosso tempo, a gente pode ter certeza disso que Emmanuel fala, que todas as criaturas, desde os mais simples aos mais complexos, estão a serviço de uma entidade suprema do universo, a serviço de Deus, né, do nosso Pai Criador. Todos, absolutamente todos, no estágio evolutivo que estão, são úteis à criação. No Livro dos Espíritos, a gente esclarece essa questão do átomo ao arcanjo. Quando a gente fala da evolução do átomo ao arcanjo, a gente quer dizer dos seres mais simples que a gente conhece. A gente tem como se fosse a parte mais simples da matéria conhecida por nós. E quando a gente fala de arcanjo, o que a gente pensa, né? Naqueles seres mais celestes, mais puros, né? Onde vai predominar a parte espiritual. Então, lá no Livro dos Espíritos, na questão 128, Kardec pergunta: os seres a quem nós chamamos anjos, arcanjos, serafins, são uma categoria especial de espíritos de natureza diferente dos demais? E, na verdade, não. Os espíritos respondem que esses a quem chamamos anjos, arcanjos, nada mais são do que os espíritos puros, né, que se acham no mais alto grau da escala e que reúnem todas as perfeições. Então, são aqueles que já venceram e que estão trabalhando agora em outras categorias, né, a serviço das multidões. E a pergunta 85 fala assim: qual dos dois? O mundo espiritual ou o mundo corpóreo é o principal na ordem das coisas? E os espíritos são categóricos. O mundo espiritual, que é o que preexiste antes mesmo da matéria e o que sobrevive a tudo. Nós estamos passando por esse processo evolutivo, onde a gente precisa estagiar, né, na matéria ainda, passar por essas diversas experiências, né, entre os minerais, os vegetais, os animais, os homens, até chegar nesse estágio de perfeição. E para onde a gente vai? Para a pátria espiritual.
Mas a parte material, né, esse estágio pelos quais estamos passando também é super importante. A matéria, né, esse processo reencarnatório pelo qual nós estamos passando, ele vai ser de fundamental importância para que a gente adquira, né, as nossas capacidades, para que a gente se aperfeiçoe, para que a gente se melhore. Vai ser um instrumento fabuloso. E para cada espírito, dependendo do grau onde ele está, existe uma matéria adequada que o vai servir. Então, os espíritos que estão iniciando esse processo, eles vão habitar matérias muito simples, organizações muito simples, como as que a gente tinha, né, em grande maioria, lá no princípio, na formação do planeta Terra, o princípio da vida conhecida. Lá no Evolução em Dois Mundos, ele fala dessa geleia cósmica, ou seja, sem forma definida, verte o princípio inteligente em suas primeiras manifestações, trabalhadas no transcurso de milênios pelos operários. Para nós, no Espiritismo, cada célula também vai representar um ser, um princípio inteligente, um princípio organizador que vai sobreviver por conta própria. Né? Isso aí, como cientistas já demonstraram. Então, é possível hoje a gente retirar uma célula, por exemplo, de um órgão nosso e cultivar em laboratório. E isso a gente consegue ver muito claramente quando a gente está estudando a parte da embriologia. Na ciência, a gente já conseguiu observar que a gente tem um estágio evolutivo, que a gente parte de um princípio comum, que hoje na ciência a gente desconhece, né, qual que seria esse primeiro organismo, né, esse start. E na doutrina espírita, naturalmente existe uma concordância com esse pensamento. E André Luiz também já fala, né, cada criatura humana, então consigo guarda a criatura humana na tessitura dos próprios órgãos a herança dos milhões de estágios diferentes. Então, naturalmente, por mais que a matéria passe por esses estágios, o espírito, né, progrediu de maneira irreversível. Então, nós não devemos, né, não temos condições de voltar ao estágio do puro instinto, né, da animalização. E os princípios inteligentes rudimentares, né, que na verdade são essas células, então André Luiz continua, né, no transcurso dos erros, né, ao longo dos milhares de anos, surpreendemos as células como princípios inteligentes de feição rudimentar a serviço do princípio inteligente em estágio mais nobre. Que foi aquilo que a gente falou, né? Os animais superiores, os seres humanos, têm a seu serviço outros princípios inteligentes ainda em desenvolvimento, né? Na organização celular. Renovando-se continuamente no corpo físico e no corpo espiritual, em modulações vibratórias diversas conforme a situação da inteligência que a assenhoreia, depois do berço ou depois do túmulo. Leon Denis tem uma frase muito linda que resume muito bem isso que a gente queria trazer. Na planta, a inteligência dormita. Então, quando a gente ainda está lá no estágio vegetal, a gente vai desenvolver a sensibilidade, né? Ao toque, às sensações do meio, as interações. Por isso ele fala que a inteligência ainda dormita. No animal, ela sonha. Somente no homem, né, no estágio ruminal, é que a inteligência acorda. É possível conhecer, possuir e tornar-se consciente. A partir daí, o progresso, de alguma sorte fatal nas formas inferiores da natureza, só se pode realizar pelo acordo da vontade humana com as leis eternas. Então, quando nos estágios mais rudimentares, né, de vegetais, de animais, o progresso é quase que fatal, né? Não tem muito para onde fugir, é um processo encadeado. No entanto, quando a gente chega na fase humana, o progresso só se dá quando a gente, de boa vontade, pelo nosso livre-arbítrio, se reajusta com as leis divinas, né? Então, desde o período da fase animal, né, ainda instintiva,
até que a gente chegasse como título de homem para alcançar a idade da razão, né, nas civilizações mais elementares, como ele coloca, a gente demorou nada menos de 1,5 bilhão de anos. Então, a evolução ela é constante, ela existe, mas ela é, de certa forma, paulatina, lenta, né? Agora, falando especificamente de espiritismo e biologia, um dos marcos mais importantes, acho que na biologia, e que vai ser super importante quando a gente fala de evolução, a gente lembra da teoria, né, da seleção das espécies, da evolução das espécies mais aptas, de Darwin, né, que à época Darwin era contemporâneo de Kardec e era muito humilhante, né, para a sociedade da época, de alguma forma ser aparentado aos animais. Mas o fato dessa teoria de Darwin não ter sido publicada imediatamente, as suas descobertas, mas sim alguns anos depois, coincidiu, não por acaso, né, mas ao mesmo tempo, né, no mesmo período em que foi publicado o Livro dos Espíritos por Kardec. Então, a gente tinha, no campo da ciência, Darwin e Wallace publicando uma teoria que falavam que todos os indivíduos derivam de um ponto comum e que estamos em evolução constante. Nós não fomos criados tal qual somos hoje, que passamos por períodos de evolução e adaptação. E do outro lado vem Kardec com o Livro dos Espíritos, a doutrina espírita, falando também de evolução física e moral, né? Então, os dois foram contemporâneos, foi muito importante, né? Então, como eu falei, Darwin nasceu lá no século XIX, né? Então, de acordo com a sua teoria, o meio seleciona os organismos mais aptos a sobreviver em determinado ambiente. Ao longo dos milhões de anos, esse organismo é capaz de se reproduzir e passar essas características aos seus descendentes. E Kardec, né, com o Livro dos Espíritos, também ali, como vocês podem ver, contemporâneos, foi um educador, autor e tradutor francês, né, super inteligente, discípulo de Pestalozzi, e foi responsável, né, pela codificação da doutrina espírita. Então, a doutrina espírita nos fala, né, da evolução, como a gente viu lá no Livro dos Espíritos, né, alguns seres são mais simples, outros mais complexos, todos estão em processo evolutivo. E eu chamei a atenção porque uma das coisas que mais fascina os biólogos, né, os antropólogos, foi essa passagem, digamos assim, dos primatas não humanos para o estágio humano, principalmente o desenvolvimento da fala. E André Luiz, lá no Evolução em Dois Mundos, ele dedica uma parte especial só para falar do desenvolvimento da fala. O que muda? Quando o espírito sai da parte instintiva para a parte de ter um livre-arbítrio, né, de ter um raciocínio, as condições de escolha. Ele desenvolve o pensamento. Com o desenvolvimento do pensamento organizado, existe uma necessidade de manifestar, de comunicar esse pensamento. E aí surge a capacidade da fala, da linguagem, da comunicação. Então, essas semelhanças que a gente identifica com os outros organismos na natureza, com os outros animais, essas semelhanças biológicas, físicas, existem também semelhanças espirituais, né? Existe uma familiaridade. Todos nós fazemos parte da mesma família. E para finalizar, eu separei essa poesia, né, de Augusto dos Anjos, Evolução. Se devassássemos os labirintos dos eternos princípios embrionários, a cadeia de impulsos e de instintos, rudimentos dos seres planetários. Tudo que a poeira cósmica elabora em sua atividade interminável, o anseio da vida, a onda sonora, que percorrem o espaço imensurável. Veríamos o evolver dos elementos, das origens às súbitas asceses,
transformando-se em luz, em sentimentos, no assombroso prodígio das esteses. No profundo silêncio dos inermes, inferiores e rudimentares, nos rochedos, nas plantas e nos vermes, a mesma luz dos corpos estelares. É que dos invisíveis microcosmos ao monólito enorme das idades, tudo é clarão da evolução do cosmos, imensidade nas imensidades. Nós já fomos os germes de outras eras, enjaulados no cárcere das lutas, viemos do princípio das moneras, buscando as perfeições absolutas. Augusto dos Anjos. Então, eu gostaria de agradecer a todos pela oportunidade de estar aqui.